chegamos até você com mais um programa Gente de Fé. Desde já, muito obrigada por nos receber em sua casa, entrar na sua sala e de maneira muito especial entrar na sua história também. Nesse programa que tem como objetivo não somente apresentar uma fé de milagres, mas uma fé da certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da nossa vida, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, mas também nas nossas alegrias. Deus está sempre conosco e é essa certeza que nos encoraja para viver o ordinário do nosso dia. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, eu posso dizer, porque eu já a conheço há algum tempo e ela me acompanha ali na missão do Centro Médico Padre Pio. Nesses 6 anos na gestão tem sido ali, né, o meu braço direito e esquerdo, então é uma alegria recebê-la aqui para que ela possa contar um pouco mais dessa experiência do que é ser uma missionária e uma profissional de saúde em prol do Reino de Deus. Eu estou aqui com a Michele Barros, que é nutricionista e também missionária da comunidade Canção Nova, especialista em nutrição funcional e fitoterapia. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, é uma alegria, né, estar aqui hoje e poder contar um pouquinho das nossas experiências de fé. Que trabalhar, ser uma profissional da saúde hoje, missionária, já é fazer uma grande experiência de fé. Então, vamos partilhar um pouquinho das nossas histórias. Vamos lá. Eu quero que você comece dizendo um pouquinho de quem é a Michele Barros. Sou mineira. Sabia que ia dizer isso. Sou mineira, sou filha da Silvia e do Carlos, tenho 3 irmãos, 3 sobrinhos e missionária da Canção Nova, nutricionista, e depois me descobri, fui descobrindo esse dom de Deus para minha vida. Então, a Michele é essa mulher realizada naquilo que Deus me permite viver a cada dia. E você sempre viveu ali uma experiência com Deus, sempre foi católica? Como é que foi esse momento dessa vivência da fé na sua vida? A experiência com Deus, a minha família sempre foi católica, mas não tinha uma experiência profunda. Então, diante de uma realidade que a minha mãe estava vivendo no casamento com meu pai, a minha avó convidou ela para ir a uma missa que ia ter numa cidade vizinha. E quem estava na missa, quem era o celebrante da missa? Padre Jonas e o Dunga que foi cantar. Nossa. Então ali a experiência com Deus concretamente entrou na minha família, a restauração do casamento dos meus pais e a caminhada da minha mãe, porque eu tinha apenas 10 anos de idade, então a minha mãe começou a ir à igreja, a ir à missa, frequentar, e sempre eu ia junto com ela, porque como eu falei, eu tenho 3 irmãos, então até então era eu e meu irmão mais velho, e aí depois que nasceram meus outros irmãos, então eu era a única menina, eu sou a única menina, então minha mãe sempre me conduziu. É lógico que tiveram momentos onde eu saí, não quis essa experiência mais, mas aquilo que a minha mãe plantou lá desde pequenininha sempre esteve ali. E um dos lugares que a minha mãe fazia caravana pra gente ir era onde? Canção Nova. Então, com 10 anos eu já conhecia a Canção Nova, de estar ali nos acampamentos, de ver aquela realidade e sempre sentindo um incômodo, Nossa, o que esse lugar tem que me faz desejar vir morar aqui? Só que eu falei, sou nova ainda, então vivi muitas experiências, depois eu formei no 3º ano e fui fazer uma faculdade. Só que aquilo ainda ficava, me incomodando ali. Fui fazer parte de um ministério de música lá da minha paróquia. Então eu era muito atuante, mas sempre algo faltava, o que falta? Não sou completa. E eu sou muito intensa, nas realidades que eu vivo. Então eu cantava, pregava, era coordenadora de coroinha, fazia muitas coisas, mas nisso tudo ainda sentia que faltava uma experiência mais profunda. E conhecendo a Canção Nova e vendo os missionários, eu falava, gente,
será que é isso que falta na minha vida? Só que antes de começar a fazer o caminho, eu tinha um desejo assim, por que não formar uma comunidade onde eu vivo? Né? Então, assim, eu tinha esse sonho também, nossa, eu posso fundar uma comunidade que eu não preciso ir para outros lugares. Como um bom mineiro, não queria deixar a terra, né? Terra muito boa. Mas Deus, ele tem os seus caminhos e ele foi conduzindo tudo, né? Então, a experiência com Deus, ela sempre esteve presente na minha vida, mesmo que por alguns momentos eu me afastei, mas Deus nunca me afastou de mim, né? Então, ele sempre me lembrava, olha, eu tô contigo, eu cuido de você. E a nutrição? Sempre foi um sonho, você disse, né, que formou no 3º ano e aí foi fazer uma faculdade. Sempre quis fazer essa faculdade de nutrição? Ou como é que apareceu a nutrição na sua vida? Eu não tinha, a nutrição não era um sonho para mim. Então eu tinha um sonho de ser dentista e jornalista, porque na minha cabeça eu conseguiria exercer as duas profissões juntas, né? E no tempo da faculdade, no 3º ano, então as escolas visitavam a faculdade, porque lá na minha cidade tem uma universidade, né, onde era o colégio que eu formei e depois eu fiz a faculdade. E aí, andando lá na clínica de odontologia, eu fui vendo algumas experiências, eu falei, nossa, eu não vou conseguir ser uma profissional excelente, porque eram coisas assim, detalhes que para mim eram muito fortes. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Só que essa questão do profissional de saúde sempre foi muito forte na minha casa, porque o meu pai, ele trabalhava num consultório odontológico, meu pai era auxiliar de dentista. E, além disso, ele também fazia muita caridade, ajudava muitas pessoas. Então, essa questão de ajudar as pessoas sempre esteve presente na minha família. E a minha mãe era assim, ela quase foi uma enfermeira. Então, as mães ganhavam as crianças, iam lá para furar a orelha, para ela curar o umbigo, fazer aquela coisa do umbigo, e fazia curativo em quem precisava. Então eu cresci neste movimento. Então eu tinha o desejo que, se eu for dentista, eu vou poder ajudar as pessoas, né? Se eu for jornalista, eu vou poder ajudar as pessoas. E aí eu falei, então o que eu vou fazer agora? Se dentista eu não consigo ser. E fui vendo outras profissionais de saúde. Aí eu fisioterapia, mas meu irmão já fazia fisioterapia. Eu falei, não quero a mesma profissão dele. Aí pensei em ser fonoaudióloga, né? Fui ler sobre fono. Só que eu falei, não é isso ainda. Farmácia. E até que eu fui ler sobre a profissão de nutrição, porque não era uma profissão assim que tem esse boom que tem hoje, né? Porque hoje a nutrição, ela tá em alta. E aí eu fui lendo, eu falei, nossa, é isso. Eu não vou precisar fazer uma cirurgia, eu não vou precisar, né, abrir uma pessoa, mas eu vou poder ajudá-la. E me inscrevi para o vestibular, não tinha aquela expectativa de passar, porque era muito concorrido, mas eu consegui. E quando eu comecei a estudar ali nos primeiros anos, porque não é a matéria específica de nutrição, né, dá algumas pinceladas, eu já falei, meu Deus, é isso. E me encontrei, né, então assim, nasci para fazer isso. E aí eu fui me desdobrando e me apaixonando, e eu gosto muito de estudar, de ler, e aí eu fui falando, meu Deus, e me encontrei, né? E me encontrei, e é isso, e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E então eu fui estudando. E só que nesse tempo de estudo, eu fui também fazendo estágios, né? Porque aí para mim era muito importante. E então, fisioterapia, não vou fazer porque meu irmão já estava cursando. E fui ver fono, farmácia e fui ler sobre a nutrição. E lendo sobre o campo da nutrição, falei, nossa, é um campo maravilhoso, né? Porque eu não vou precisar operar ninguém, não vou precisar pôr a mão em ferida, nada disso, mas eu vou poder cuidar das pessoas. E comecei, então fiz vestibular, né? Então não tinha aquela esperança de passar, era muito concorrido e eu não estava assim com aquela animação toda porque eu queria terminar o 3º ano e ficar um tempo de descanso, né? Afinal eu sempre estudei integralmente, então assim, minha vida sempre foi essa exigência na questão de estudo. Mas a minha mãe falou, não, agora é o momento, então vai. E comecei a cursar nutrição. E aí foi aquela paixão, né? Porque quando eu li, eu já tinha ficado ali toda mexida, mas quando eu comecei a estudar, porque os primeiros anos não tem aquela, não são matérias específicas ainda do curso, mas já dava uma pincelada mostrando o que seria. E aí eu falei, nossa,
é isso, né? Nasci para isso, para fazer isso, ser apaixonada por ver que um alimento, o que ele pode produzir num corpo de uma pessoa, né? E ajudar as pessoas. Então, foi assim, foram 4 anos que eu aproveitei muito, né? Nesse sentido de falar, meu Deus, por que antes eu não tinha esse contato com isso, né? Então, eu me formei assim, já realizada. Só de formar, né, eu já estava tranquila. E aí, quando a gente vem para Canção Nova, uma das coisas que eles falam para a gente no caminho é o quê? Pode ser que você nunca exerça sua profissão. E aí, né? E eu falei, tá bom, né? Por aquilo que eu vi na faculdade, durante o tempo, nós tínhamos que fazer estágios, aqueles que são obrigatórios, e estágios que a faculdade oferecia, que, por exemplo, tem vagas, quem quer se inscrever? E eu sempre estava ali, né, me inscrevendo, porque eu gostava muito. Então, eu fiz experiência em hospital, eu fiz experiência em restaurante, em escola, né? Então, em fábrica, onde tinha oportunidade e eu conseguia, eu falava, então tá bom, tudo aquilo que eu precisava de viver como nutricionista, né, eu vivi, já tinha vivido para mim na minha cabeça, jovenzinha, né, mas só que vindo para Canção Nova, né, fazendo todo o caminho, me descobrindo também como Canção Nova, Deus, ele não me tirou a nutrição, né, ele me deu, falou, olha, eu não vou te tirar, vou deixar com você, e para que você tenha a sua missão nisso. E aí eu falava, gente, como? Porque é difícil você pensar como eu vou ser missionária dentro de uma sala, ou como eu vou ser missionária dentro de um restaurante com caldeiras que são maiores que eu. Porque uma das experiências que eu fiz também dentro da Canção Nova como nutricionista foi trabalhar no restaurante, né? E era uma das áreas, porque a nutrição, ela abrange várias áreas, né? Não tem só a clínica, não é só a hospitalar, são várias, e uma das é essa de restaurante. E quando eu estudava, eu falava, eu nunca vou fazer isso. Nunca, porque assim, é muito exigente, são várias coisas que eu falava, isso eu não vou realizar nunca. Só que quando eu cheguei na Canção Nova, a primeira coisa que Deus me pediu foi o refeitório. Foi a alimentação da Canção Nova. E aí eu chorei muito, eu falei, eu não sou capaz. Porque nem quando eu estudava, essa parte não foi aquela que eu me debrucei, que eu gastei muita coisa. Mas Deus dá a graça, né? Então, de viver essa experiência de fé, até nisso. Porque eu tinha uma prática, né? Então, eu tinha a profissão, eu estudei, eu tinha o técnico. Mas e colocar isso dentro de um carisma? E eu era nova, então a Canção Nova que eu conhecia era como aquela que estava de fora, mas agora eu estou de dentro e Deus me confia algo que é grande. Então eu me sentia muito desafiada, mas ao mesmo tempo me lançando em Deus a todo tempo, tá? Eu vou fazer uma lista de compras. Como que eu vou fazer isso dentro da Canção Nova? Né? Porque aí no restaurante que eu fiz o estágio lá fora, eu punha aquilo que eu queria, era um número X de pessoas. Então, era no máximo 100 pessoas. Na Canção Nova, um final de semana, era 10.000 refeições. Então, assim, esse desafio de falar, e agora? É a minha missão. E eu preciso realizá-la bem. Então, com lágrimas, né, perguntando para colegas que, como eu tinha acabado de sair, então, você gosta dessa área, me ajuda, me orienta, como que eu faço? E a missão foi acontecendo, né? Não foi com aquela facilidade, mas quando a gente confia, acredita e se lança em Deus, então o que eu tinha naquele tempo? Eu falei, olha, Deus, eu tenho o meu conhecimento que é esse. Né? Eu ofereci os meus peixinhos, né, meus pães. Agora que o Senhor haja, né? Faça aquilo que o Senhor quer que eu realize para que isso aqui aconteça. Muitas vezes na nossa experiência de fé, Deus ele vai também se manifestando ali por meio de pessoas. Quando você começou a contar, né, dessa primeira experiência dentro da Canção Nova, ali na alimentação, eu me lembrei de um fato que nós já partilhamos, onde num desses momentos você quis ir embora, né? Como foi isso? Foi na Festa da Misericórdia. Né? Então, para quem, né, às vezes está vendo a Canção Nova a primeira vez, não sabe, né, pré-discipulado, o que é isso? É um tempo de que a pessoa,
né, que está ali conhecendo a Canção Nova se dedica, né, para conhecer mais de perto o que é o Carisma Canção Nova. Então, eu vi aquela multidão, eu sempre vim em acampamentos, como eu falei, né, minha mãe sempre trazia caravanas para cá, então essa multidão era comum, mas uma coisa é eu estar como multidão, agora alimentando a multidão é muito diferente, né? E a Festa da Misericórdia, que ela era só no domingo, que era em 2009, foi o ano que eu ingressei na Canção Nova, e o pré ainda era em Cachoeira. E aquela multidão e aquele povo reclamando da comida. E aí a gente começava a fazer comida 3 horas da manhã. Para 11 horas tá tudo pronto para o pessoal, né, almoçar e tudo. E aquele povo naquela pressão, né, e eu não entendendo nada e eu achando que estava tudo maravilhoso porque a comida saiu no horário certo, o cardápio que a gente tinha combinado deu, não faltou nada, mas o povo não estava satisfeito com aquilo que a gente apresentava. Então tinha frango, o outro queria carne de porco, tinha, né, feijão preto, o outro queria o feijão comum. E aquilo eu fiquei assim muito transtornada. Eu falei, meu Deus, ser missionária da Canção Nova é isso, né? E aí quando acabou tudo, eu indo embora para casa, e aí o pessoal estava indo embora da missa, então eles estavam subindo aquele morro do centro de evangelização, né? Quem conhece ali a chácara. E eu descendo e o povo subindo, então eu estava indo contra o povo. Só que eu estava chorando assim, de bocão mesmo, né? Eu vou embora desse lugar, eu não consigo, é muita responsabilidade. Eu sabia que essa área para mim sempre ia ser um peso, e chorando e o povo indo embora e eu descendo, porque eu morava na casa de Nazaré. E quando eu estava chegando na guaritinha, né, para entrar para a casa de Nazaré, o padre José Augusto estava rezando o terço. E aí ele abriu o braço, ele veio todo sorridente, só que eu tava chorando, né, assim, uai, de bocão. Aí ele falou, Michele, o que aconteceu? Padre, eu vou embora desse lugar porque eu não aguento, olha essa multidão. O povo reclamou da comida o dia inteiro, desde 3 horas da manhã eu tô naquela cozinha. E fui, né, desabafando com ele. E aí ele falou pra mim assim, Michele, a Canção Nova não é isso. O trabalho vai passar, mas o carisma vai ficar. E aí quando ele falou isso, eu falei, nem tinha pensado nisso. E eu falei, é isso. Né? Então, essa frase sempre me acompanha. Né? Então, diante dos desafios, o que vai aparecendo, isso vai passar. O carisma não é isso. O carisma vai além. E aí depois, ele falou, você vai parar de chorar? Aí eu falei pra ele, vou. Aí eu desci um pouquinho, eu já abri a boca de novo, né? Ai, eu vou embora, eu não aguento. Cheguei em casa aquele dia, descansei. E aí depois, no outro dia, eu tava lá no trabalho de novo. Né? E aí, com aquela certeza no meu coração, o carisma não é isso. Né? Isso vai passar. E então, e ali eu fui, e aquilo me sabe como se desse um gás, olha, não é isso. Então, o que você precisa fazer? E daquele dia em diante, aquela coisa que eu tinha, que eu tinha um ranço, né, assim, de não querer fazer aquilo. Eu não quero fazer isso. Eu estudava, eu falava, não, deu outra visão daquilo que era a missão que eu precisava realizar naquele ano. E a nutricionista que estava comigo, ela saiu. Então, assim, eu cheguei, tinha alguém ali que poderia ser minha segurança, mas ela saiu. E aí eu precisei ocupar aquele lugar. Só que eu falava, eu não sei de nada, eu sou nova, tô conhecendo ainda a Canção Nova, mas qual é a certeza? Desde lá que eu tenho, Deus nunca me abandonou. Ele só me pede, oferece aquilo que você tem, porque o resto eu faço. Então, e foram várias experiências, né, ali na questão da alimentação. E depois, quando eu precisei ir para o discipulado, né, que aí eu fiquei 1 ano na alimentação, seguinte, né? E aí eu fui com aquela coisa assim, nossa, parece que foi que eu sempre vivi fazendo aquilo, né, que eu nunca tinha feito outra coisa, mas aquela certeza, eu fiz tudo aquilo que eu podia, né, mesmo limitada, mesmo muitas coisas não entendendo, aconteceu, né, Deus realizou o que Ele precisava realizar naquele ano. Então você entende que os frutos ali dados na missão, né, na boa realização da missão, foi consequente dessa experiência de fé, né? De que o trabalho vai passar, algumas coisas vão passar e que o carisma, a experiência com Deus, ele vai muito além dessa realidade. Mas você disse que
Você terminou a faculdade de nutrição, antes de entrar na Canção Nova, e você teve a oportunidade de passar por vários lugares. Nesse tempo, existe alguma experiência concreta que você tenha feito com um paciente, numa realidade de saúde ou em outra realidade, que te marcou ali? Sim. A última, né, eu trabalho no hospital, né, então, aí eu falei, é isso, né, eu nasci para trabalhar no hospital, eu gosto dessa coisa. E tinha um pacientinho lá que ele já era um paciente terminal e ele estava no hospital só mesmo aquele cuidado paliativo, né, porque voltar para casa não dava. E toda a comida que a Copa mandava pro quarto dele, porque aí também tem esse preconceito, né, com comida de hospital que é ruim, aquela coisa toda. Aí eu falava, gente, não é possível. No máximo que ele tomava era um suco ou era um chá, mas a comida mesmo ele não comia. Aí eu falei, vou lá ver o que está acontecendo, né, porque aí a nutrição também me permite isso, né, então eu posso visitar os leitos, ver o que o paciente está, né, o que está acontecendo, por que não está comendo. E como eu era muito novinha, muito meio assim impulsiva, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo com esse senhor. E quando eu cheguei lá, ele muito, sabe, conversando, muito tranquilo, ele falou assim, olha, mas eu só tô com uma vontade de comer uma coisa. E eu o quê? Seu Antônio era o nome dele. Ele coxinha. Aí eu falei, meu Deus, vamos fazer. Porque aí até então ele não podia levar, porque não pode levar, né, comida de fora para o hospital. Eu falei, então não pode trazer a coxinha, vamos fazer. Fui na Copa, falei com o médico, né, se autorizava. A Copa, tinha uma das meninas lá, fizemos a coxinha. O lanche da tarde do seu Antônio foi a tão esperada coxinha, né? E ele comeu, agradeceu. E aí, no final da noite, seu Antônio fez a Páscoa dele. E ali eu entendi o quê? Não é sobre a comida. Nutrição é muito mais, né? Então é sobre a pessoa. Porque assim, você pode falar, Michele, como que você foi doida, inconsequente de dar uma coxinha para um paciente que estava numa fase terminal? A última coisa que ele comeu. E aí, depois daquilo, eu falei, eu quero ser uma nutricionista diferente. Não quero ser aquela que faz o cardápio, manda a comida e não sabe o que acontece com as pessoas, não. Eu preciso saber o que se a pessoa está gostando, o que ela gosta. Vai ter pessoas que não vai dar para dar coxinha, mas para o seu Antônio deu. Então ali eu já mudei a chave, né, de como viver a nutrição na minha vida de uma forma diferente. Nesse processo de ser uma nutricionista diferente, qual que é o grande desafio que você enfrenta ou que você já enfrentou? Vou falar do desafio de hoje, né, porque eu tô lá no centro médico. E o público do centro médico, né, o nosso público, não é aquele público que é rico, que ele chega lá com uma queixa e eu posso, nossa, viajar, né, colocar sal integral, linhaça. Não posso, porque às vezes a pessoa ela não tem nem um arroz com feijão para ela comer. Então hoje, como nutricionista, o meu desafio é o quê? Ouvir a pessoa que está ali do meu lado, que está ali na minha frente, porque cada pessoa ela conta uma história, né? Então a pessoa ela nunca vem com uma dor no estômago. E às vezes eu fico assim, ela só tá com um problema no estômago, por que ela tá me falando esse contexto todo? Mas ela quer me contar a história dela. E aí ela conta a história dela, né? Ela conta para mim uma história e nessa história eu preciso usar a ciência para ajudar aquela pessoa. Só que muitas vezes só a ciência não é suficiente. Porque aí eu vou passar para ela o quê? Ela tá com diabetes, você pode falar para mim, então tira o doce e corta o carboidrato. Mas vai muito além. E aí entra essa parte da fé. Porque aí eu falo, qual que é o caminho melhor para seguir com essa pessoa aqui? Porque aí eu tenho ali um programa que eu quero uma dieta para diabético, ela me dá a dieta pronta. Só que aí a realidade para aquele paciente que está sentado na minha frente não é. Então eu preciso quebrar minha cabeça, né? E ouvindo aquela pessoa e fazendo uma prescrição para ela conforme aquela realidade. Vai dar certo? Eu torço. Muitas vezes dá certo, outras vezes não. E aí a gente tem que ir arrumando
vendo outro caminho, mas uma coisa que eu, sempre quando eu estou escutando a pessoa, eu tenho no meu coração, a vida dessa pessoa já é muito dura, porque ela traz um drama real ali, me contando a história dela, para chegar na dor no estômago, para chegar no diabetes, para chegar no colesterol alterado. Ela é uma pessoa que tem uma história, e aí eu falo, a vida dela já é muito pesada, e eu não posso pesar mais. Então eu tenho que ter esse exercício de levar para ela a dieta com uma leveza, né? Para a alimentação não ser pesada. Porque a alimentação, eu sempre costumo falar, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente é alimentado. E muitas vezes a nossa crise é o quê? Quando você está com algum problema, a gente já desconta onde? Na comida. Então eu falo, não, a comida nunca é um problema. Ela é a solução. Mas a gente precisa usar ela de maneira correta. Então, é isso que eu tento passar para o paciente que está ali na minha frente. E aí, esse dia eu estava pensando, eu falei, nossa, eu queria ser jornalista. E o que o jornalista faz? Ele informa, ele instrui. E hoje eu faço isso, né? Como uma profissional da saúde, como uma missionária, porque também aí tem um sobrenatural, né? Eu tenho a ciência, eu estudei, mas eu também tenho isso a meu favor. A intuição, né? Que é o discernimento do espírito, que às vezes é uma coisinha assim, ó, pequena, mas que vai fazer um detalhe no tratamento. E aí eu tenho algumas histórias para contar, né, sobre esse discernimento, sobre essa ciência, e que eu sempre falo, a nutrição, ela não é sozinha, ela é comunitária. Até nisso, a profissão, ela vem de encontro àquilo que é o dom que Deus me deu, que é ser Canção Nova. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, nesse programa Gente de Fé, entendendo que gente de fé é também gente de obras. Te convido a pensar nisso. Onde a sua fé tem te levado a agir nas realidades onde hoje você se encontra? Você, profissional de saúde, o que mais você pode fazer por este paciente, além de tratar a doença dele? Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Gente de Fé. Estamos de volta no segundo bloco do programa Gente de Fé. Obrigada por nos receberem na sua casa e ficar conosco. Estamos aqui hoje com a Michele Barros, nutricionista e missionária da comunidade Canção Nova, né? Tive a oportunidade de dizer no início desse primeiro bloco, para você que não estava conosco, que é, para mim, a minha grande companheira na missão ali, né? Na realização do nosso trabalho no Centro Médico Padre Pio. Então é uma alegria ir vivenciando e ir também fazendo memória a minha história à medida que ela vai trazendo as experiências dela aqui hoje. Mas eu quero voltar em algo que você trouxe no primeiro bloco, quando você disse ali do caminho vocacional. Muitas vezes você foi até questionada, né? Dessa clareza que eles nos dão mesmo no processo do caminho, que você poderia, dentro da comunidade, não exercer a sua profissão em algum momento. Nesses 15 anos de comunidade, nesses 15 anos de comunidade Canção Nova, existiu algum momento em que você não exerceu a nutrição também como missionária? Sim, que foi no tempo da pandemia, né? E foi um novo para todo mundo, né? Então não foi só para nós, Canção Nova, foi para o mundo inteiro. Mas diante do novo, do não conhecido, do medo, né? De tudo que foi sendo apresentado, né? Da forma que foi, então resolveu-se o quê? Missionários da Canção Nova, que hoje atuam no Centro Médico como profissionais da saúde, vão para uma casa, né, Casa da Saúde, né, que a gente chamou na época. Só que a gente recebeu a notícia quinta, sábado, a gente já tinha que mudar para casa, e a gente também não entendia, não estava entendendo o processo, né, o que ia acontecer. Ir para aquela casa e ficar naquele tempo lá à frente do centro médico era o quê? Como profissional da saúde. Porque nutricionista não atendia, fisioterapia... Não tinha atendimento ambulatorial, né? Então, quem estava ali à frente mesmo era o médico e os enfermeiros. O restante era apoio, né? E eu era uma dessas, né? Que fiquei ali com esse apoio. E falei, o que vamos fazer neste tempo? Vamos sentindo.
né, o que vai acontecer, e o preparo era de como se fosse para uma guerra mesmo, né? Só que a providência de Deus, ela é tão maravilhosa, né? E assim, é uma coisa que a gente não pode medir, porque antes, um tempo antes, né, da pandemia chegar, tudo aquilo que a gente precisava preparar, né, trocar móveis do centro médico, estrutura, foi sendo feito antes, né? Então, quando a pandemia chegou, a gente já estava com a estrutura pronta. Agora, como ia usar a estrutura, aí a gente também ia entender, né? Então, foi um tempo assim de muito provação, né, para nós, como profissional da saúde, agora eu tô falando, né? Porque não tirando o peso do mundo e dos outros membros da Canção Nova, mas como profissional da saúde ficou pesado porque a gente não entendia o que vai acontecer, nós vamos morrer. Então, na minha cabeça, eu falei, nós somos a comissão de frente numa guerra, os soldados da frente são os que primeiro morrem, né? Então, essa era a nossa sensação. Então, nós estamos aqui na frente, nós vamos pegar essa doença e nós vamos morrer primeiro, né? E então, vamos fazer o quê? Vamos viver intensamente, né? Então, foram momentos de muitas lágrimas, mas também de muita alegria, né? Onde a gente pôde viver ali o carisma com toda a força que ele tem. Então, aquele tempo eu vivi como uma missionária, né? Eu não era nutricionista, né? Eu não tinha essa coisa de preparar uma dieta, não. Eu estava ali como uma profissional de saúde e uma irmã, né? E que também fui muito apoiada, porque aí neste contexto eu fiquei como na casa, né? Como a formadora, a coordenadora e a caixinha. E aí no centro médico, porque aí você deve ficar em casa por conta dos seus problemas, também como essa ponte. Então eu falei, eu vou morrer. No final desse negócio, quem vai morrer sou eu, né? E só que eu fui muito sustentada, né? Pelos irmãos que estavam ali comigo, pelas meninas da casa que eu morava, a comunidade nos sustentou. Então o dia que a gente estava no pior dia, tipo assim, o mundo acabou. Morreu hoje não sei quantas pessoas. Chegava um bolo de milho. Gente, alguém está nos amando. É Deus que nos ama concretamente. Então, foi uma experiência linda. Difícil, né? Exigente, que ali arrancou suor e lágrima, né? Todos os dias. Mas que me fez mais ainda olhar o ser humano. Como diz o Padre Jonas, né? O mais importante é a pessoa. E sempre vai ser. Não são muitas pessoas, é a pessoa. E eu fui olhada como pessoa, né? As pessoas também ali me olhavam como uma nutricionista. Ai, Michele Nutri, não. Mas como irmã, que precisa de cuidado, que precisa de um anel de cebola, né? Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai experimentando, fazendo essa experiência de fé, né? Deus, Ele sustenta aquele que Ele chama. Mesmo que aparentemente, olhando, o caos está instalado. Mas a fé me faz olhar lá no fundo e falar, isso vai passar. A Canção Nova não é isso. E se eu não me engano, vocês não pegaram Covid, né? Nesse tempo todo. Não pegamos. E é graça de Deus, né? Então, fomos sustentados ali naquele tempo e ninguém da Canção Nova, da comunidade que morava conosco, que convivia conosco, pegou Covid, sendo a gente havia. Quando a gente fala no processo da pandemia, né, como você trouxe, é um processo que existe alguém antes e existe alguém depois da pandemia, principalmente para nós profissionais de saúde, que de alguma forma fomos ali diretamente afetados, estávamos à frente, né, nesse processo. O que você pode dizer que mudou na vida da Michele? A Michele era assim antes da pandemia e depois da pandemia nasceu uma nova Michele. Existem situações que não dependem do meu movimento. Depende só da disposição do meu coração. Então, a pandemia me ensinou isso. Dispõe o seu coração. Fale sim, porque o resto, Deus vai fazer. E Ele faz mesmo, né? Então, naquele tempo, neste tempo agora, quando eu cheguei como nutricionista do discipulado, então eu tinha no meu coração assim, eu nunca vou
ser evangelizadora dentro de um centro médico. Uma das crises que eu tive, né, quando no meu primeiro ano de júnior era esse, porque na minha cabeça já ia do discipulado para a missão e ia viver essa intensidade da vida, né? Porque o missionário, ele tem isso dentro dele, né? Então, quando Deus chama, isso parece que é muito já latente dentro de nós. E a gente quer viver o que é isso? E um dia eu rezando na capela lá do posto médico ainda, e eu lá falando, Deus, o Senhor me trouxe aqui para ficar dentro de uma sala sendo nutricionista, eu podia ficar lá fora, ganhando dinheiro, né, dando aula, porque a minha professora, ela falou para mim, olha, entra nesse meio aí porque você tem todo o perfil, invista, se você quiser eu te ajudo. E eu falei, eu podia estar ganhando dinheiro, mas o Senhor me chamou para cá. E aí o Senhor me chama para ficar numa sala e sendo que o intuito daqui é o quê? Ganhar almas. E aí eu lá rezando, entra uma senhora na capela. Aí eu falei, ai pronto, veio atrapalhar meu momento, né? E aí ela estava chorando, compulsivamente. E aí eu falei, a senhora está precisando de alguma coisa? E ela falou, acabei de receber um diagnóstico. E isso ela chorando. Eu falei, posso rezar pela senhora? Rezei para aquela mulher ali naquele momento e ela acalmou, foi. E aí eu falei, o seu mundo é isso aqui. Só que aí eu tenho que ter esse coração aberto para isso, né? Então hoje você pode me perguntar, nossa, qual é a maior experiência que você faz como nutricionista e missionária do centro médico? Eu sou missionária. Qual que é a sacada do missionário ali? Eu sou uma profissional, eu tenho a ciência. Só que eu também tenho Deus e o carisma. Então eu vou levar essa pessoa para Deus. Como? Falando para ela, vem porque Jesus te ama? Não. Quando ela chega ali com dor, gritando, chorando, bom dia. Meu sorriso vai evangelizar aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela volta no outro dia. E aí ela já volta diferente, ela já não chega gritando com a recepcionista. Ela já chega mais leve. Depois, no outro dia, ela volta. E aí ela volta com um bolo. Eu estou agradecendo a vocês pelo atendimento que vocês fizeram, vocês salvaram a minha alma. Aí eu falo, missão é o desejo do coração do missionário. Se eu falar que não tem, eu estou mentindo. Mas ali eu me realizo como missionária. Todos os dias, né? Então, ou estando na DM, porque em 2019, quando você assumiu, eu também fiquei fora da nutrição. Porque aí, assumindo as coisas da DM, porque não é algo que eu faço, né? Que eu domino, eu falei, então eu tenho que deixar alguma coisa. E de verdade, foi muito duro eu deixar a nutrição, né? E aí no início, quando você me deu a proposta, o que eu falei? Não, eu vou te ajudar, mas 2 dias eu quero a nutrição. Porque eu não queria sair, me desapegar daquilo, porque eu falei, minha vida é isso. Só que aí eu falei, eu preciso, né? Então foi assim, Senhor, eu te entrego. Deixei a nutrição ali no cantinho, né? Mas sempre ali, ai, um irmão, tô precisando, tô com diabetes, vai ali que eu vou te atender, né? Mas não era aquela coisa que eu sentava lá na sala e ficava. Fiz essa experiência, fui ser administradora, né? E mais do que papel, pessoas, né? Então, assim, isso para mim é muito forte, né? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E foi uma experiência riquíssima. E aí depois Deus falou, vamos voltar para sua nutrição, né? Se especialize e volte a fazer aquilo que você sabe fazer. E aí eu voltei, né? Então, é bom, né? Foi bom esse tempo de estar fora da nutrição e voltar diferente. Olha, aí é a nova Michele, né? A nutricionista de antes e a nutricionista de agora. E interessante que enquanto você falava, eu ia lembrando de uma experiência que a gente fez, porque para quem nos acompanha, nos finais de semana, quando a gente funciona ali dos grandes acampamentos, né? A gente funciona o pronto atendimento para receber os peregrinos, para que eles tenham ali, caso alguém passe mal, a gente consiga dar um melhor atendimento. E como a gente tem um número reduzido de colaboradores, então nos finais de semana é a gente que fica na recepção. E de fato, uma das coisas que eu mais aprendi com você é esse processo do olhar a pessoa, né? E algo que me marcou foi ano passado. A gente estava na recepção, acho que foi Festa da Misericórdia, não lembro, PHN
THN. E daí no sábado a gente tinha atendido, acho que 70 pessoas. E aí quando foi no domingo, a gente ainda tava numas 40, alguma coisa assim. E eu olhei e falei assim pra Michele. Falei, nossa, mas só 40 até agora? Porque pra mim eu queria ficar ali e atender muita gente, né? Pra me sentir útil naquele final de semana. E a Michele virou e falou assim... Não fala isso. Mulher, não fala isso, né? E depois começou a chegar gente. Depois eu até queria que você partilhasse algumas dessas experiências que você viveu na recepção. E aí a gente viveu ali à tarde uma loucura com pacientes em estado grave, pacientes que foram para lá para ser comunicados de que algum familiar tinha falecido, precisaram ser transferidos. E no final você disse assim, nunca é sobre números, sempre será sobre almas. Isso. Pode partilhar com a gente alguma experiência que você vivenciou ali também no processo da recepção, onde você viu essa intervenção de Deus na vida da pessoa e que isso alimentou sua fé? Porque acho que se tem um lugar onde diariamente a gente consegue ter a nossa fé alimentada, são as experiências que a gente vai vivenciando, né, Aline? São muitas experiências, né? E uma das experiências foi a paciente peregrina. Normal, saiu da casa dela, sonha em conhecer a Canção Nova e chega lá na Canção Nova, passa mal e vai para o centro médico. Faz a ficha da pessoa e então a pessoa até, naquele momento é o quê? Um mal-estar, porque está muito quente e tudo. Só que quando ela entra ali daquela porta, né, e é triada e vai para o atendimento do médico, e aí se descobre que ela tem um problema que ela não sabia. E aí você fala assim, gente, por que essa pessoa saiu lá do sul para descobrir que ela tinha uma doença aqui na Canção Nova, né? E essa semana passada, estávamos lá, já prontos para fechar o centro médico. E a gente também vive essa experiência, né? Então, nós somos porteiros também, né? Porque quem fecha o centro médico somos nós, os missionários. E quinta-feira era o meu dia. Então, quando vai chegando próximo ali a hora de fechar, eu já vou, né, falando, gente, tá na hora, vamos, né, para os colaboradores. Só que a gente tinha uma emergência lá uma senhora passou mal e estava muito ruim lá. E aí não tinha como fechar o centro médico, porque aquela paciente estava ali em um estado crítico. E foi assim, um movimento assim, que eu falei, ela vai morrer aqui. Só que eu olhei e falei, Jesus, hoje a gente não está preparado, né, para ter um óbito aqui nesse lugar, mas que o Senhor faça a sua vontade. E aí eu falei, aí a doutora que estava lá falou, não, pode ir para casa que eu fecho. Eu falei, eu não saio daqui enquanto não resolver o processo dessa paciente. Né? Porque aí é outro ponto, eu não estava como nutricionista, eu estava como uma missionária e como uma companheira. Eu falei, eu vou ficar aqui com essa equipe. E ali o negócio correndo e faz uma manobra, faz outra. E de repente eu passei em frente à sala da emergência e olhei lá nos monitores, o monitor estava parado. E ali eu falei, meu Deus, ela morreu. Eu falei, agora, Senhor Jesus, misericórdia. Só que aí, no mesmo tempo, na manobra lá, voltou tudo a funcionar. E ela muito agoniada, e tinha uma missionária comigo, né, que é a Juliana. E eu falei para ela, mulher, vai embora para casa? Ela, não, eu vou ficar com você. Eu falei, então vamos rezar. Vamos rezar porque essa mulher está na agonia e que Deus faça o melhor na vida dela. Se for para ela fazer a Páscoa dela, se ela estiver preparada, que seja. Mas também, se não for, que Deus providencie tudo que precisa, porque aí não tinha ambulância para transferir, porque já era fora do horário. Então, assim, tinha todo um contexto que estava muito complicado. A família estava lá fora, eu falei, chama a família, vamos rezar. Nós começamos a rezar o terço mariano. Rezamos o terço. Quando a gente rezou a Salve Rainha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente escuta o barulho da ambulância chegar. E aquela paciente, ela foi transferida, né, estabilizada, tudo direitinho, o médico acompanhou. E aí, uma das meninas da limpeza, ela estava lá e ela foi contar o testemunho dela. Ela falou assim, minha mãe, aconteceu a mesma coisa. A gente ali na recepção. Eu falei, sério, o que aconteceu? Ela falou, minha mãe passou mal em casa, fomos para a Santa Casa e ela foi para a sala de emergência, só que ninguém foi lá. Quando eles foram, ela já tinha morrido e eu vi tudo. E aí ela falou, só que eu podia nunca mais querer entrar num hospital. Só que eu falei, eu quero trabalhar no hospital. E eu quero fazer diferença.
E aí, eu não sei ser enfermeira, porque eu não levo jeito, mas eu limpo. E aí eu falei para ela, é a parte mais importante daqui, porque se não tiver a limpeza, nada disso aqui funciona. E aí quando estava saindo a paciente com o médico, e ela falou assim, meu Deus, eu sou fã dessa equipe. E eu falei, eu me emociono, porque assim, é lindo de ver acontecer, né? E ela foi para a Santa Casa, e depois no outro dia a filha dela foi lá com um bolo para a gente tomar café agradecendo, porque a mãe dela estava em casa. Então, não é sobre a profissão, né? Eu não desfaço da minha profissão de nutricionista, mas é muito além. Porque aquela pessoa, aquela senhorinha ali naquela tarde, ela foi vista como uma pessoa. Não era a Dona Maria, não era, vamos cuidar dessa mulher, mesmo se for para ela morrer aqui. E são essas experiências. Uma outra senhora veio para o acampamento e o filho ficou lá na casa dela. O filho dela infartou. E aí os colegas da caravana, recebendo a notícia, fizeram o quê? Pegaram a senhora e levaram lá para o centro médico, porque eles queriam dar a notícia para ela lá. Que ela tinha um problema porque cardíaco, se ela né? passasse mal, ela estaria no centro médico. E aí deu a notícia, ela foi acolhida ali naquele momento. Então é ver que Deus, Ele trabalha nos detalhes, mas a gente também precisa ter esse coração disponível, né? Então o que é para eu fazer agora? Muitas vezes eu não quero, muitas vezes é algo que me custa. Às vezes eu brinco, né? O que você é aqui? Eu sou nutricionista, né? No cansaço, né? De tantas demandas, eu falo, gente, eu sou só nutricionista, eu não sou mais nada. Só que Deus, Ele sempre pede além, né? Então é essa experiência, né? De fé a cada dia. Então eu sempre, quando eu acordo e eu vejo, nossa, estou viva, eu vou para o centro médico. Então, qual é a experiência de fé que Deus vai me proporcionar viver? Tem dia que é isso aí, ó, uma emergência, infarto, pá, tudo apitando lá, mas tem dia que é uma simples senhorinha que vai lá e te encontra no corredor e quer te abraçar, né? Vem aqui, meu bem, que eu vou te dar um abraço, né? Então, a fé, ela, para mim, ela é vivenciada no dia a dia, né? No extraordinário e no ordinário também, porque às vezes eu tô ali, ó, atrás de um computador e eu vejo o mover de Deus acontecer naquele lugar. Nosso programa já está chegando ao fim, mas eu queria que você partilhasse conosco uma experiência no centro médico de um momento difícil que você vivia pessoalmente, né, caso você tenha, e que naquele dia você vivenciou algo lá e que você disse, é Deus falando comigo. Eu vou contar uma experiência de quando nós fomos passar pela primeira reforma, né, que aí a gente ia ter que mudar de prédio, e foi definido que eu teria que ir para o outro prédio primeiro, sozinha, né, com o pessoal lá do Famílias Novas, né, porque a gente também tem lá esse centro. Só que eu falei, por que eu? Né, por que tem que ser a Michele, de tantas pessoas que tem aqui dentro? E aí eu falei, eu não vou, como que eu vou ficar lá sozinha, né, com uma pessoa só, e aqui tudo acontecendo e eu lá. E eu fui para a capela, só que eu tava assim muito com um misto de sentimentos, né? Porque aí você fala, meu Deus, será que eu não tô fazendo nada direito aqui? Né? Então a gente entra numa neura, né, muito grande. Eu falei, então para que eu tô aqui? Se não faz sentido, olha que eu vou ter que ir para lá para ficar fazendo nada, né? E eu ali na capela, e apareceu uma das nossas colaboradoras. Aí eu tava lá mexida, querendo chorar. Ela chegou, ela falou assim, eu posso colocar uma música? Falei, claro, né? Na capela você é livre. Só que quando ela começou a colocar aquela música, e aí a música falava, né? Eu sei que Deus cuida de mim nos detalhes. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo, né? E eu comecei a chorar compulsivamente, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que chora muito. E aí eu comecei a chorar. E assim, chorar assim, de soluçar, né? E ela olhou, ela falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Vem aqui. E ela me abraçou, né? Como uma mãe, né? Pega o filho. E ficou ali comigo. E foi rezando comigo. E aí eu fui me acalmando, né? E eu ficava assim... Ela, meu Deus, o que fizeram com você? Né? Tipo assim... E eu não tinha o que falar, o que contar a história para ela, porque
Não, ali não cabia eu compartilhar com ela aquela história. Mas aquele momento assim que para mim estava tudo acabado, e ela foi ali, foi um abraço de Deus para mim. E no tempo da pandemia a mesma coisa. Tinha dia que eu falava, gente, nossa, acaba logo esse mundo, porque, né, muito mexida, muito sofrida com tudo, mas tinha uma pessoa que ela ligava para mim, né, a Marcilene, às vezes eu estava na capela em pranto de choro e ela, eu vou te ligar. E ela fazia uma ligação de vídeo e rezava por mim. Ela falou assim, eu não tenho nada, eu queria ir te abraçar, mas o que eu posso fazer hoje é rezar por você daqui. E ela rezava. Às vezes eu deixava o telefone assim, né? E ela lá rezando e eu, ai meu Deus. Ela estava ali, né? Essa presença. E no tempo da Casa da Saúde também um dia, eu falei, gente, que tempos difíceis, né? E eu estava lá assim, acabada. E aí a casa onde eu morava, né? Casa comunitária, as meninas rezando de manhã sentiram o movimento. Deus quer abraçar a Michele. E eu lá, sentada lá na cama, né? Porque a gente não tinha guarda-roupa na casa. E aí tinha as nossas malas. Aí todo dia eu brincava, vou arrumar meu guarda-roupa. Tava lá arrumando meu guarda-roupa. E a Juliana e a Karine comigo. Ela falou assim, tem alguém te chamando lá fora. Só que eu já pensei, problema. Com certeza, deve ser alguma coisa para resolver. E quando eu saí no portão, elas estavam com violão. Levaram uma cestinha de café. E elas cantando, né? Cada um de nós tem uma história. E de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos. E elas contaram a experiência, né, estávamos rezando de manhã e Deus falou que queria te abraçar. E a Marcilene rezando por mim de manhã, ela falou, hoje Deus vai te abraçar. E ali eu falei, gente, onde eu estiver, Deus está comigo. Né? Tudo isso aqui vai passar. Aí eu já lembro naquela história do Padre Zé Augusto. Isso não é o carisma Canção Nova. Isso vai passar. O carisma vai ficar. E ali eu respirei e falei, é isso. Né? Que experiência, Deus me abraçou concretamente. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou sozinha, não tenho ninguém por mim. Mas às vezes uma pessoa que Deus ele utiliza das pessoas para nos consolar, né? Então, para quem está aí vivendo um momento difícil, Deus ele vai colocar uma pessoa, né? Ou é um bilhete, ou é um telefonema. Deus ele é muito concreto. Às vezes não é aquilo que a gente esperava. Porque o que eu esperava? Que a gente saísse daquela casa. Mas Deus não, ele mandou as meninas tocarem uma música para mim. E ele sabe que eu gosto de música, o detalhe da caixinha do café, né? Então, são detalhes que alimentam a vida de fé. Nossa, quero agradecer, Michele, né? Com certeza, assim como eu, muitos que hoje nos acompanharam puderam ter a sua fé alimentada, né? Eu quero provocar você que está em casa a também olhar à sua volta. De que forma Deus tem te abraçado? De que forma Deus tem se feito presente no seu ordinário? Quando nós conseguimos enxergar Deus nos detalhes, nas presenças diárias do nosso dia, nós temos a nossa fé alimentada e nós continuamos caminhando porque nós temos a certeza de que esse mesmo Deus que um dia esteve conosco, estará conosco até o fim de nossas vidas. Muito obrigada a você. E até o próximo programa.